Uma vez que Jesus Cristo morreu em nosso favor, se entregou por nós e ressuscitou dentre os mortos, agora nós temos acesso à salvação. A salvação não foi dada automaticamente para todos os seres humanos. É preciso crer para ser salvo. Quem nele crê não será condenado, mas quem não crê já está condenado. Esse é o ponto em que precisamos trazer o esclarecimento de como uma pessoa tem acesso ao que foi conquistado por Jesus. A salvação é pela fé no Filho de Deus. O próprio Jesus ele declara que só podemos ir até Deus através dele. Ele declara que ele é o caminho e não um caminho, mas sim o caminho. Não existe outros caminhos senão por Jesus para irmos até Deus. Outro ponto muito importante e fundamental é que quando aceitamos a Jesus Cristo, recebemos o direito de sermos filhos de Deus. E nem todo mundo sabe sobre isso. As pessoas acreditam que todos são filhos de Deus, mas a palavra declara que apenas aos que o receberam, a estes é dado o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem em Jesus Cristo. Existe um versículo que nos guia de como devemos aceitar Jesus Cristo em nossas vidas. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. O versículo nos mostra que precisamos reconhecer o senhorio de Jesus Cristo e crer no coração sobre a morte e ressurreição dele. Por isso a ressurreição é um ponto fundamental para a nossa salvação, pois sem ela não teríamos esse acesso a Deus, porque é por Jesus que agora temos esse livre acesso a Deus. Jesus ele é o mediador entre Deus e o homem. Então, através desse reconhecimento, que deve ser de todo o coração, agora entra a ação do Espírito Santo em nossas vidas, para nos convencermos de nossa maldade e colocar essa convicção em nosso coração de que Jesus ele vive. E confessar com a boca seria uma atitude de fé para quem já creu. Por isso temos sempre um apelo que geralmente acontece nos finais do culto, que perguntam quem ainda não aceitou ou recebeu a Jesus Cristo. Vem aqui para nós fazermos uma oração, mas é importante que nós venhamos a lembrar que confessar com a boca deve vir crendo em seu coração na morte e ressurreição de Cristo dentre os mortos para a justificação de nossas vidas, como um ato de pagamento pelos nossos pecados. E não somente dizer eu acredito, eu creio, eu aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Jesus ele foi desonrado publicamente e por essa razão devemos honrá-lo publicamente. E essa confissão não é só em um momento que você faz na sua vida, mas ao longo da sua vida toda, nós precisamos passar a nossa vida confessando a Jesus Cristo. E a nossa salvação nunca será pela religião, ela é pela graça e não por obras. Muitas pessoas tentam se justificar através das obras para se sentirem bem e serem aceitas por Deus, por uma ação bonita, entre aspas, porém as obras ela é uma glória própria. E por que a salvação não é por obras? Para que ninguém se glorie, né? Para que toda a glória seja de Deus. Esse é um princípio bíblico, como a gente já vinha falado nos vídeos anteriores, que toda a glória ela é de Deus. Nós não merecíamos essa salvação. É uma graça, é um favor imerecido, mas Deus nos deu por meio da fé e a fé também foi dada por Deus. Perceba que o sacrifício foi oferecido por Deus e a fé foi dada por Deus para que pudéssemos crer nesse sacrifício. Por isso que tudo vem dele, tudo é dele, por ele e para ele. As obras foram preparadas para que nós as fizéssemos. Enquanto não conhecemos a Jesus Cristo, não sabemos quais são essas boas obras. E quando conhecemos a Jesus Cristo, percebemos que a principal boa obra é proporcionar a reconciliação das pessoas com Ele. Deus nos chamou para isso, para reconciliarmos as pessoas com o seu Criador. Há uma condenação sobre todo ser humano. E o nosso papel é trazer essa mensagem do Evangelho. Essa é a principal boa obra que Deus preparou para que nós praticássemos. E quando falamos de salvação pela fé, nós estamos falando que uma vez que você creu em Jesus Cristo, as suas atitudes naturalmente têm que mudar. Porque crer em Jesus e não obedecê-lo significa que você não creu. Se você crê em Jesus Cristo, a consequência natural são as boas obras, porque a fé sem obras mostra que, na verdade, ela não existe. E esse é o ponto-chave.
é necessário o arrependimento. O arrependimento é uma decisão seguida de uma ação. Sempre quando falamos de fé, amor e arrependimento, estamos falando de ações práticas. A pessoa decide por Cristo e a consequência é uma ação. Então, quando alguém se arrepende, ela é perdoada, mas só há perdão se existir arrependimento. E se arrepender não é pedir perdão. Pedir perdão é uma ação prática do arrependimento, mas Jesus nos chama para darmos frutos de arrependimento e frutos que permaneçam. O arrependimento ele é uma mudança de direção, ele é uma mudança de vida. Quando a pessoa conhece a Cristo, isso é o que vai comprovar realmente se realmente ela aceitou e creu no sacrifício de Jesus Cristo. Então a nossa salvação é pela fé no Filho de Deus, Jesus Cristo, e não pelas obras. As obras serão as consequências que vão mostrar se a nossa fé ela é genuína e que houve o verdadeiro arrependimento. Até o próximo vídeo.